Olá, boa tarde, quinta-feira, 7 de julho. O Manchetes Novidade de hoje está no ar. E os destaques do dia: seccional de Sorocaba esclarece caso de sequestro em Piedade. E veja ainda. Bandidos explodem caixas de 2 agências bancárias em Ibiúna. Foram disparados vários tiros. Os criminosos deixaram um rastro de destruição. O ônibus invade choperia em Jundiaí. O veículo desgovernado atingiu a área onde ficam os clientes. 2 vítimas foram encaminhadas ao Hospital São Vicente de Paulo. Taxistas investem em tecnologia e aprimoram o serviço para competir com o Uber. Pedro Henrique, artista mirim que atuou em 2 novelas do SBT na Rádio Vanguarda em Sorocaba. E os bastidores da visita você acompanha hoje no Manchetes Novidade. Clearly, it doesn't tell you apart anymore. Delegacia Seccional de Sorocaba esclarece sequestro ocorrido semana passada em Piedade. A vítima, uma adolescente de 16 anos, filha de um empresário na cidade. O repórter Pedro Torres está ao vivo com a gente e de lá tem os detalhes deste caso. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Eduardo Barazal. Boa tarde a todos que acompanham Manchetes Noticidade. O caso que é tratado pela própria polícia como cinematográfico, fantasioso, ocorreu no dia 30, quando essa jovem foi abordada quando estava indo para a escola, e foi sequestrada. Durante o período em que ela esteve em cárcere, houve contato com a família, exigindo o resgate, o valor de R$70 mil, e 2 dias depois, a jovem foi solta, localizada em um matagal. Ontem, a polícia prendeu a professora Vera Lúcia Stelzer. Nós temos a foto dessa professora, Vera Lúcia Stelzer, de 51 anos, que inclusive foi professora da vítima. Eu estou ao lado do Dr. Oscar Garcia Machado Júnior, delegado titular de Piedade. Doutor, a polícia trata esse caso como fantasioso, um caso cheio de nós, de entranhas, mas resumidamente, como a polícia conseguiu chegar até essa suspeita? Boa tarde. Então, segundo nós apuramos aí, a vítima do sequestro, foi aluna da autora, e a autora engendrou toda uma situação em que ela ligou, teve contato com a família no dia anterior, convidando a aluna para um trabalho de escola, e no caminho dessa escola, do trajeto da casa dela até a escola, ela foi sequestrada. Ela entrou no carro da autora, que foi professora dela, por isso ela entrou, conhecia essa autora, mesmo ela no momento do sequestro está fantasiada, vamos dizer assim. Ela conheceu a autora, entrou no carro, foi levada para um determinado local, foi obrigada a ingerir uma substância aí que a gente ainda não identificou, ficou entorpecida durante todo o momento de cativeiro, e houve o pedido de resgate de R$70 mil, e ela foi encontrada depois à noite num matagal, entorpecida, sem conseguir se locomover. Como a polícia prendeu essa suspeita, doutor? Então, daí ela começou, a professora, no caso, começou a montar uma história fantasiosa. E ontem, na segunda-feira, nós conseguimos ouvir a vítima, e ela deu a certeza de que a professora foi a responsável pelo sequestro dela. Barazal, como parte dessa fantasia, como mesmo disse o delegado, alguns materiais foram apreendidos, está aqui sobre a mesa da Delegacia Seccional de Sorocaba. Esse caderno conta a história é narrada por essa professora, e provavelmente seria um pedido de desculpas para a garota. Aqui temos mantas, temos também algumas roupas aqui sujas de sangue, e essas facas, esse líquido foi usado, será periciado, e foi usado para entorpecer a garota. E essas facas, Eduardo Barazal, foi usada
pela suspeita para se cortar, ou seja, ela se feriu se cortando, aí cortou os próprios pulsos e também se queimou com pontas de cigarro, com fósforo, para forjar que também fazia parte desse sequestro. Isso foi descoberto pela polícia como uma farsa de que maneira, doutor? Então, ela se autolesionou, como você mesmo disse, se apresentando para a polícia depois, no mesmo dia, por volta das 21 horas, dizendo que também havia sido vítima do sequestro junto com a menina. E ela indicou, foi assim que foi possível encontrar a menina, porque ela indicou o local, e depois, montando a história aí, a gente viu que, na realidade, os cortes, que ela tem um corte no pulso e queimaduras no abdômen, a gente conclui que foi ela mesma que provocou esses ferimentos. Ô Pedro. Tá certo. O nosso apresentador Eduardo Barazal tem uma pergunta? Pois não, Barazal? Eu gostaria que você desse parabéns à equipe aí do nosso delegado pelo trabalho. Doutor Oscar. E doutor Oscar e toda a seccional que trabalhou também nesse caso. Só que é o seguinte, a suspeita alegou alguma motivação diferente, não sei, ou problemas psicológicos, porque a gente imagina, quando uma pessoa sequestra outra, ou ela quer só por dinheiro, ou ela é uma criminosa. Essa professora não é uma criminosa, né? Pelo jeito assim, criminosa que eu quero dizer, bandidagem, não é? Crime organizado, quadrilha, é isso que eu quero dizer. A motivação, tem explicação da motivação, Pedro? A sua pergunta é pertinente, pois a polícia também investiga essa motivação, que provavelmente não seria somente financeira, não seria arrecadar esses 70 mil reais, né, doutor? Quais outras possibilidades de motivação para esse crime? Então, a gente está trabalhando com todas as possibilidades, né? A gente suspeita até de um possível, como eu posso dizer, uma certa paixão por essa menina, por parte da professora, um amor platônico, vamos dizer assim, um envolvimento dela com alguém da família. Então, a gente não descarta nenhuma possibilidade, nem mesmo se ela agiu sozinha ou se agiu com mais alguém. Isso a gente vai poder só afirmar no final da investigação. Tá certo. Muito obrigado, doutor Oscar, pelas palavras. É um trabalho de investigação. A polícia ainda desata os nós, desse caso que é surpreendente e curioso, e pela própria polícia cinematográfica. A mulher está presa, essa suspeita, a Vera, em Votorantim. Eduardo Barazal. Tá bom, muito obrigado, viu, Pedro Torres, pelas informações. Olha, seguindo aqui com as outras notícias de hoje, um grupo de criminosos explodiu caixas eletrônicos em 2 agências bancárias nesta madrugada, no centro de Ibiúna. De acordo com a Guarda Civil Municipal, os indivíduos estavam com fuzis e efetuaram vários disparos. Eles fugiram em sentido a Mairinque. Nas fotos que recebemos, você está vendo aí, dá para ver a destruição causada pelos bandidos. Até o teto da agência foi totalmente atingido. A quantia levada não foi divulgada. A polícia investiga o caso. E outro crime a banco, só que em Cerquilho, aconteceu. Criminosos explodiram o cofre de uma agência no centro da cidade. De acordo com a Polícia Militar, os indivíduos estavam armados com fuzis. Foram ouvidas 3 explosões. Em seguida, o grupo saiu do local com o equipamento e, ao passar em frente à base da polícia local, houve disparos de tiros e eles fugiram em direção a Jumirim. A quantia levada não foi divulgada, ninguém foi preso até agora. A polícia também investiga o caso, tá? Olha, a seguir, o ônibus invade uma choperia em Jundiaí. As imagens são impressionantes. Detalhes daqui a pouco no Manchetes Noticidade. A gente está de volta com o Manchetes Noticidade. Eu quero te dizer o seguinte, olha só. Imagina você estar tranquilo em um barzinho, tomando um suco, não é? E de repente, um ônibus invade o local onde você está. Nem é possível acreditar em uma situação como essa, né? Mas aconteceu e poderia ter sido bem pior, hein? Olha onde foi parar o ônibus, dá só uma olhada aí. Um negócio impressionante. O veículo invadiu essa choperia na noite desta quarta-feira no bairro Colônia, em Jundiaí. De acordo com a Polícia Militar, o motorista teria sofrido um desmaio e atingiu o estabelecimento. Dá para ver que, por sorte, não havia nenhum cliente nesse espaço aí onde o ônibus entrou. 2 passageiros sofreram ferimentos leves, foram medicados no Hospital São Vicente de Paulo e depois liberados. Olha só
onde foi parar o ônibus. Que negócio impressionante, que imagem impressionante. Realmente deve ter sido um susto tremendo. Algumas pessoas na hora ali começaram a registrar com celulares, enviaram essas imagens para a gente. Muito obrigado. Realmente dá para imaginar que se tivesse alguma pessoa ali, poderia ter causado até a morte de alguém. Felizmente não aconteceu e as vítimas só dentro do ônibus foram liberadas. E com a chegada de serviços competitivos no transporte exclusivo de passageiros via carros, taxistas em Sorocaba investem cada vez mais em tecnologia para não perder os clientes. Veja. Quem aí nunca precisou de um táxi? O serviço ganhou concorrência e isso dividiu opiniões. Queira ou não, isso atrapalha o rendimento deles, então acho que não compensa. Por outro lado da sociedade, é um benefício mais barato também. Quem ganha é o consumidor, né? Porque quando é um monopólio, só uma pessoa oferece o serviço, aí acaba ficando muito caro e não é aproveitado pela população, né? O Tribunal de Justiça de São Paulo suspendeu a lei municipal que proibia o uso do transporte de passageiros remunerado por intermédio de aplicativos. Ou seja, Sorocaba é mais uma cidade do país que agora conta com esse serviço para muitos controverso. Quem se preparou e quem está antenado nessa situação vai melhorar. Porque agora você não pode ser radical a ponto de só criticar, sem olhar também o seu lado, entendeu? Onde você pode melhorar, o que você pode fazer para atender melhor. Mudanças consideráveis na frota que já eram planejadas foram colocadas em prática. Alguns carros ganharam selo 5 estrelas e, para fisgar os clientes, oferecem serviços pouco prováveis tempos atrás. Entre eles, a criação de um aplicativo para smartphone que possibilita o chamado de um táxi em poucos toques na tela. O serviço é capaz de calcular o tempo de chegada da unidade mais próxima. Vantagem para o Fernando, adepto dessa inovação. É essencial essa rapidez e atendimento. Então, o aplicativo oferece facilidade e rapidez. Poucos minutos separaram o chamado da chegada do táxi. O empresário sorocabano se prepara para mais uma reunião de negócios. E durante a viagem, pôde concluir melhor sobre a existência do Uber. Precisou chegar uma empresa como a Uber e outros concorrentes que trazem um atendimento mais qualificado para a gente poder melhorar um pouco, né? É isso aí, o ideal é melhorar para todo mundo mesmo. O fundador do Centro Experimental Aramar, em Iperó, Otton Luiz Pinheiro da Silva, foi preso mais uma vez. Ele estava em prisão domiciliar desde julho do ano passado, quando foi alvo da 16ª fase da Operação Lava Jato. É notícia, manda pro ar. A operação começou ainda de madrugada. O principal alvo era o ex-presidente da Eletronuclear, Otton Luiz Pinheiro da Silva, que escondeu o rosto ao chegar à sede da Polícia Federal. Ele já cumpria a prisão domiciliar, mas teve a prisão preventiva decretada porque ainda exercia influência na empresa. A construtora Andrade Gutierrez é acusada de pagar propina para funcionários do alto escalão da estatal em troca de vantagens em licitações. 2 empresas de fachada também intermediavam o esquema. Segundo o Ministério Público Federal, a quadrilha lucrava 4% sobre os contratos firmados com a Eletronuclear. 1% ia para o então presidente Otton Luiz Pinheiro da Silva. 1,2% eram divididos com os outros funcionários que faziam parte do esquema. E a maior fatia, 2%, era paga para agentes públicos, incluindo políticos que não tiveram os nomes divulgados, porque a investigação corre sob sigilo no Supremo Tribunal Federal. O grupo desviou 48 milhões de reais só com a construção de Angra 3. O engenheiro Walter Luiz Cardial, ex-diretor de geração da Eletrobras, foi levado para prestar depoimento em Porto Alegre e em seguida foi liberado. Na casa dele foram apreendidos pendrives, computadores e cartões de memória. 9 pessoas, entre elas diretores já afastados, também foram presas. Continuaram a ter contatos com outros funcionários da Eletronuclear e continuaram dando ordens, influindo nos assuntos da Eletronuclear, apesar de afastados. Muito bem. Vamos, então, seguindo aqui, dizendo que daqui a pouco, depois do break, ator mirim de 2 novelas do SBT esteve na Rádio Vanguarda. Detalhes da visita já já.